O milionário fica chocado quando a mendiga negra retorna com o segredo que mudou tudo após 5 anos. Ricardo Monteiro estava no topo do mundo. O relógio de pulso brilhava no apartamento luxuoso. As janelas do 34º andar do centro de São Paulo mostravam apenas a chuva fina que batia impiedosa contra o vidro. A luz cinza da tarde misturava-se com o brilho das telas do computador espalhadas pela sala. Ele revisava mais uma pilha interminável de documentos para fechar o maior negócio da sua carreira. Nada poderia atrapalhar aquele momento, até que o impossível aconteceu. No meio daquele silêncio tenso e cortante, uma voz rouca quebrou o ar pesado. Era ela, Ana Clara, a mesma mulher negra, com a pele marcada pelo sol e pela vida dura que ele empurrou para longe 5 anos atrás. Aquele rosto inesperado dominou seu campo de visão, congelando o ar entre eles. O olhar dela não era mais o de quem implorava. Estava diferente, frio, firme, carregado de uma promessa velada. Ricardo quase derrubou a caneta. Ela estava ali, na porta do seu santuário de vidro e dinheiro, como um fantasma do passado que ele esqueceu tentar enterrar. "Você não vai acreditar na verdade que eu carrego", disse Ana Clara, interrompendo a mão trêmula dele. Ela não precisava mais mendigar. O peso daquela presença sem aviso dissipava o orgulho do milionário como uma tempestade inesperada. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Aquela mulher que ele humilhou e expulsou da sua vida com palavras afiadas como lâminas, voltava para desmoronar todas as suas certezas. Naquele instante, o luxo do apartamento pareceu vazio. As paredes de vidro, um obstáculo transparente e cruel entre quem ele era e o que ele poderia perder. Ana Clara deixou escapar apenas fragmentos, murmúrios abafados de um segredo que poderia virar seu império de cabeça para baixo. Palavras incompletas, como pedaços de um quebra-cabeça, que ele não tinha coragem de montar. 5 anos longe daqui, Ricardo. E você nem imagina o que encontrei. Não é só um aviso. É algo que vai fazer tudo desabar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo misturado com força. A voz era sussurrada, mas carregava um estrondo impossível de ignorar. Ricardo sentiu um frio súbito no peito. Cada batida do coração parecia um alarme. Aquele episódio não era só sobre dinheiro ou sucesso. Era sobre o passado que ele um dia tentou esconder e a verdade que insistia em aparecer. A luz começou a piscar quando a tempestade lá fora ganhou força. A chuva caía com intensidade. O ruído preencheu o espaço da dúvida. O silêncio entre eles tornou-se pesado, quase sufocante. Ele queria perguntar tudo, mas tinha medo de ouvir a resposta. Seria o fim? Ou uma nova batalha? Implacável, assim como aquela tensão cortante que dominava o ambiente e prendia a respiração de ambos. A pergunta ficou no ar, provocando um nó na garganta de Ricardo. Qual era, afinal, o segredo obscuro que ela escondia aí, naquela sombra silenciosa dos 5 anos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Ricardo batia tão forte que parecia querer sair do peito. A chuva lá fora escondia tudo, menos aquela presença firme na porta do seu escritório. Ele mal conseguia respirar. Ana Clara estava ali silenciosa, como se carregasse o mundo inteiro junto com ela.
O tempo parecia ter congelado no instante em que ela abriu a boca pela primeira vez. Eu não vim avisar, eu vim mostrar. A voz dela saiu baixa, cortante. Então, antes que ele pudesse falar, Ana Clara tirou do bolso uma pequena caixa preta. Um objeto simples, discreto, que parecia pertencer a outra história. Àquela vida que Ricardo fingiu esquecer. Ele sentiu o ar sumir. A mão tremeu e deixou cair a caneta no chão. Quase engasgou, incapaz de reagir. Ela caminhou até a mesa de vidro, abriu a caixa com cuidado e puxou algo embrulhado em um tecido escuro. Deitou a coisa sobre a mesa lentamente, como se estivesse revelando um tesouro ou uma bomba relógio. Ricardo ficou imóvel. A peça no tecido era um celular antigo, amassado e arranhado, coberto de poeira e marcas de quem já havia vivido demais. Mas era o que estava guardado dentro dele que paralisou seu mundo. Ana Clara apertou um botão e a tela lampejou, mostrando uma série de vídeos exibindo cenas que pareciam impossíveis. Uma dessas cenas mostrava alguém muito parecido com Ricardo, jovem, desesperado, em uma conversa severa com um homem que ele nunca pensaria que voltaria a ver. Ricardo arregalou os olhos. A voz dele se perdeu. Ela continuou, com um sorriso frio que não anunciava nada bom. Você conhece esse homem. Está na hora de admitir que ele não é só um estrangeiro qualquer que apareceu na sua vida. Então, as imagens mudaram para uma notícia antiga, um título estampado na tela. Ricardo Monteiro acusado de crimes financeiros e desaparecimento misterioso. A reportagem detalhava uma investigação pesada, com documentos, provas e depoimentos de pessoas que ele jurou nunca ter encontrado. A sala pareceu encolher, o teto apertar. Uma sensação sufocante tomou conta de Ricardo. Seu orgulho desmoronava, desnudado diante daquela mulher, que não era mais a mendiga suplicante, mas sim a detentora da verdade que ele jamais quis encarar. Ana Clara o encarou, os olhos escuros brilhando em desafio. As mãos dele suaram frio. A mente rodava em várias direções em pânico. De repente, um estalo cortou o ar, não da chuva, mas de uma explosão surda, vinda da porta principal do apartamento. Correndo para a entrada, Ricardo viu o caos. 2 homens encapuzados entravam com armas em punho, e atrás deles, Ana Clara congelou. O mistério tinha ganhado uma vulnerabilidade inesperada. Eles sabem, murmurou ela. Eles sempre souberam. Ricardo não tinha tempo para processar. O mundo que ele construiu estava rachando ao seu redor. Verdade, mentira, passados. Ele tentou gritar, correr, reagir, mas tudo parecia lento e distante. O rosto de Ana Clara brilhou por um segundo, diferente, quase imperceptivelmente triste, antes que ela sumisse na multidão de policiais. No meio daquele turbilhão, uma única pergunta martelava na cabeça de Ricardo, mesmo quando a porta de vidro foi fechada violentamente atrás dele, isolando-o do mundo. Ana Clara, ela é aliada ou inimiga? O que ela tem a ver com tudo isso? E aquele segredo que parecia capaz de destruir seu império? Será que ele próprio não era o maior inimigo de si mesmo? O relógio continuava, mas o tempo para Ricardo já não fazia sentido. Agora era tudo ou nada. E a queda estava só começando. A porta de vidro bateu com força atrás dele. Ricardo sentiu o peito apertar. O ar parecia quase não entrar nos pulmões. O mundo rodava. Flashes daquelas imagens. O rosto de Ana Clara, a voz fria da justiça. Mas o que cortava mais fundo não era aquela cela vazia que o esperava. Era a dúvida espessa que se instalava no peito. Por que afinal Ana Clara fez aquilo? Aliada ou traidora? De repente, no meio daquele turbilhão, o telefone no bolso dela vibrou uma vez. Miguel, o policial responsável pela prisão, não percebeu.
Ana Clara saiu sorrateira, desaparecendo entre os agentes. Ricardo mal teve tempo de recuperar o fôlego quando ouviu o barulho seco, nítido, que destoava do caos. Um disparo. O som veio da sala ao lado do corredor, rápido e preciso. Um silêncio frio dominou o ambiente, pesado como uma tumba. Miguel correu para a porta onde tudo acontecera e abriu com pressa. Lá estava Ana Clara, caída no chão, o corpo imóvel, os olhos grudados no teto branco. Um pequeno sangramento manchava o piso liso. Ricardo congelou. Um choque brutal paralisou seus músculos. Era impossível. Ela não podia estar ali, naquele estado. Ela foi atingida! Alguém gritou, a voz tremendo. O medo explodiu no peito de Ricardo, gelou a espinha. Como aquilo tinha acontecido? Quem? Por quê? Mas antes que a confusão crescesse, uma sombra se ergueu da escuridão do corredor. Uma figura envolta na penumbra soltou a voz baixa, cortante. Vocês não sabem de nada. Ela era peça-chave, mas também a traidora. O olhar dele se fixou em Ricardo com uma intensidade feroz. Ricardo não acreditava no que ouvia. Era Ana Clara quem traiu? A mulher que ele jurava ter salvado? Ou destruído? Nesse instante, Miguel agarrou o rosto pálido de Ana Clara e viu, entre os dedos frios, uma pequena chave pendurada no colar dela. Algo que ninguém percebeu antes. No chão, caído ao lado do corpo, estava um envelope preto que Ricardo jurou não ter visto entrar no apartamento. Teimando em se manter consciente, Ana Clara piscou os olhos devagar, um fio tênue de voz escapando. Ricardo, você não é quem pensa. Ela murmurou, a voz fraca, quase um sussurro de morto-vivo. Ele agarrou a mão dela, a pele já gelada demais para o calor que desejava transmitir. O coração dele sangrava em silêncio, mas a maior bomba ainda estava por vir. Enquanto Ana Clara lutava entre a vida e a morte, o envelope preto foi aberto por Miguel, que puxou de dentro um documento que congelou todo mundo ali. Era uma certidão, antiga, amarelada pelo tempo, e nela, com letras garrafais, estava o nome que Ricardo jamais imaginaria ver ali. Outro nome, outro rosto que ele conhecia demais. Ricardo Monteiro, filho de Ana Clara, dizia o documento. O silêncio que dominou a sala transformou-se em um burburinho confuso. As bocas se abriram em choque. Ricardo sentiu o chão sumir. Durante 5 anos, o segredo mais obscuro esteve sob seu nariz, escondido no passado que tentou apagar. Ana Clara não era só a mulher que lhe humilhou. Era sua mãe. Uma lágrima pesada escorreu pelo rosto de Ricardo, misturando dor, raiva e um medo novo que quebrava tudo o que ele acreditava ser verdade. Por que nunca me contou? Ele sussurrou, a voz embargada, mas ninguém respondeu. E ali, naquele instante, quando os sons da chuva forte batiam contra as janelas, o futuro dele mudou para sempre. O amor que ele negou, o sangue que negou, o segredo enterrado estava vivo e ameaçava engolir tudo, porque agora não era mais só um jogo de poder ou justiça. Era uma história de família, marcada pela traição, mentira e, pelo pior, abandono. E ainda não sabemos quem realmente quer destruí-lo, murmurou Miguel olhando em volta, desconfiado, enquanto a sirene da viatura ecoava pela rua vazia. Ricardo, com o corpo trêmulo, virou para o vazio. 5 anos perderam significado. Ele estava sozinho, mas nunca esteve tão preso. O relógio continuava, impiedoso, e a pergunta que ardia nele era mais clara que tudo. Quem era ele, afinal? E quem seria capaz de apagar até a sua própria alma? O jogo recomeçava, e dessa vez a verdade podia matar. O corpo de Ana Clara estava ali, imóvel,
o sangue escorrendo devagar no chão branco do corredor. Ricardo sentiu o mundo girar, devagar, como se tudo estivesse submerso numa nuvem de medo e dor. Ele segurou a mão dela, tão fria, tão frágil, e aquela voz delicada e quase morta soou mais uma vez, deixando tudo ainda mais cortante. Ricardo, você não é quem pensa. O silêncio apertava. Miguel abriu o envelope. Segurava aquele documento que rasgava a última camada do passado de Ricardo. Filho de Ana Clara. A mentira maior. A verdade enterrada atrás de outras tantas mentiras. Foi quando, no meio daquela tensão sufocante, o celular de Ana Clara vibrou. O som era triste, estranho para aquele caos. Miguel foi até ela, tirou o aparelho do bolso dela quase automaticamente. Na tela, uma mensagem piscava. Está tudo pronto. Vamos para o próximo passo. Confio em você. Ricardo piscou, confuso. Próximo passo? Confiança? Algo errava profundamente. De repente, a porta do apartamento se abriu com um estrondo. Todos se viraram. Lá estavam eles. Não um, mas 3 homens, vestidos de preto, com olhares frios que congelavam o ambiente. Um deles era conhecido de Ricardo. Aquele rosto era o próprio Miguel. Só que não. O verdadeiro Miguel estava ali. O que segurava a Ana Clara apanhou o celular dela e num segundo tirou uma máscara. Não era um policial, era um impostor. O verdadeiro Miguel pulou para a frente, gritando para tentar conter o falso policial, mas a confusão já estava formada. O impostor apontou a arma para Ana Clara, que abriu os olhos lentamente e com a voz fraca disse: "Ele não é sua salvação, Ricardo. Eles, todos eles, são contra você." Ricardo estava paralisado, mas algo ali começou a clarear. Ana Clara não era só a vítima, não era só a mãe perdida. Ela sabia demais. Talvez até demais a ponto de ser peça fundamental de um jogo cruel que ele nem sabia que jogava. O falso Miguel então tirou do bolso o envelope pequeno, mas pesado. Jogou na mesa de vidro. Na verdade, Ricardo, você nunca existiu. Ricardo arregalou os olhos. Eu? Como assim? O homem sorriu com desprezo. Tomou o documento da mão de Miguel de verdade e mostrou o que havia no pacote. Imagens, fotos, documentos, registros médicos. Tudo revelando que Ricardo Monteiro nunca foi filho de Ana Clara. O garoto que cresceu acreditando naquele nome foi, na verdade, uma criança adotada, plantada, em meio a uma vida construída sobre mentiras estratégicas. Tudo para proteger uma identidade real, que nem ele sabia. Ana Clara tossiu sufocada encarando o homem. Com um fio de voz, sua última revelação saiu. Meu trabalho foi te proteger do que você realmente é. Era pior do que Ricardo podia imaginar. Não só o passado dele estava manchado, mas sua essência foi arrancada e substituída. Quem ele pensava ser? Um farsa? Uma peça de um quebra-cabeça maior, cruel e ainda invisível? Antes que pudesse reagir, o falso Miguel puxou Ana Clara para si e sussurrou algo no ouvido dela, que fez o corpo dela estremecer, como se uma nova dor a tivesse atingido, mais profunda que a bala. Miguel de verdade correu até Ricardo, puxando-o para o corredor, longe dos invasores. Mas o coração de Ricardo não estava ali. Estava preso na pergunta que queimava sua mente, cortava sua alma. Quem ela realmente era? Quem ele realmente era? E por que em toda essa teia de traição? Havia uma força que queria apagar até mesmo suas memórias, enquanto a sirene ecoava lá fora e sombras dançavam contra as paredes frias. Um detalhe passou quase despercebido. Diante dos pés de Ricardo,
Uma chave com o símbolo da empresa desaparecida há anos. Ele se abaixou devagar, pegou a chave com mãos tremendo. Não sabia ainda para que servia, mas algo dentro dele sabia que era o começo de tudo. Ou do fim. O relógio continuava, implacável. E a pergunta pulsava em seu peito como uma faca afiada. Quem mandava em quem? E quem havia escrito desde o começo aquela história de mentira e morte? O jogo mudou. De novo. E agora não tinha volta. Ricardo apertava aquela chave na mão como se ela pudesse responder. Gritar qualquer coisa. O olhar dele rodava pelo apartamento, ainda tomado pelos estranhos. O verdadeiro Miguel, o falso, o corpo da mãe no chão. Tudo girando como um filme ruim que não acabava. De repente, um silêncio pesado caiu. Só o som da chuva batendo no vidro estranho. Um silêncio que não cabia ali. Miguel de verdade olhou fixo para a chave que Ricardo segurava. Ele nunca tinha visto aquilo antes. Isso não é só uma chave qualquer, disse baixo, com um tom que não combinava com a autoridade de policial. É uma chave bio. Aquele símbolo só pode ser do cofre original da Monteiro Corp. O verdadeiro galpão onde fica o que ninguém sabe. Ricardo sentiu um nó na garganta. Uma parte dele queria correr, desaparecer. Outra parte queria abrir tudo que estivesse trancado nessa história de uma vez por todas. Mas antes que ele pudesse dizer algo, o falso Miguel deu um passo à frente, o sorriso arrogante espalhando no rosto. Vocês acham que isso muda alguma coisa? Que esse segredo vai salvar sua pele? Vocês não entendem nada. Ele se virou devagar, revelando que estava escondido por baixo do sobretudo, uma pulseira com o mesmo símbolo da chave, brilhando na luz da sala. Esta pulso é mais que um acessório. Serve para controlar tudo o que vocês acham que tem controle. Ricardo sentiu o frio subir pela espinha. A voz do falso Miguel ficou mais fria, cortante. Vocês vão amar saber a verdade que ninguém teve coragem de contar até agora. Ricardo, você nunca foi o filho verdadeiro de Ana Clara, nem mesmo seu filho. Um grito abafado escapou da garganta de Ricardo. Era demais. Tudo fazia sentido e não fazia ao mesmo tempo. O chão parecia se abrir. Ana Clara, que ainda tentava se manter consciente, apertou a mão dele e, com esforço, soltou a frase mais devastadora que ele poderia ouvir. Ricardo, você foi criado para destruir, não para amar. O olhar dela vacilou, cheio de dor e culpa. Você é a arma, o plano deles, desde o começo. Miguel verdadeiro deu um passo para frente, pálido, a voz tremendo. Isso é loucura! Você está falando de manipulação genética? Controle mental. O que querem dizer com arma? O falso Miguel sorriu com desprezo. Sim, desde que nasceu, seu DNA foi manipulado em laboratório. Você não é filho, você é um experimento. A Monteiro Corp nunca quis um filho. Queriam um soldado perfeito para controlar tudo que restou no mundo corporativo e político. Ricardo sentiu a cabeça girar, o chão cambaleando sob seus pés. Quem ele era? Um filho? Um garoto adotado? Ou um brinquedo cruel nas mãos de gente sem alma? De repente, uma luz vermelha piscou no pulso do falso Miguel. A pulseira emitiu um bip alto, acompanhado de uma tela pequenininha que mostrava coordenadas. Hora do próximo passo, ele disse, puxando uma pequena arma metálica do bolso. Se quiserem respostas, venham comigo, ou finjam que entenderam que tudo acabou. Antes que alguém pudesse reagir, a arma disparou. Não para Ana Clara, não para Ricardo. A bala passou rente ao rosto do verdadeiro Miguel, que caiu no chão, gritando. Uma confusão tomou conta da sala. Gritos, passos, corpos voando. Ricardo olhou para a mãe caída no chão. A chave em sua mão parecia queimar.
Ele sentia a verdade escapando entre os dedos e o medo esmagava o peito. Mas então, naquele instante, um celular velho caiu da mesa de vidro, disparando automaticamente um vídeo. Na tela, uma mulher que parecia com Ana Clara, só que mais jovem, sorrindo, segurando Ricardo nos braços. Se você está vendo isso, filho, saiba que a verdade é muito mais perigosa do que imagina. A imagem piscou e mudou para outra. Um homem alto, rosto desconhecido, falando numa voz grave. Ricardo não é apenas um experimento. É o guardião do segredo maior. O segredo que nem a mãe dele conhece. A sala ficou em silêncio mortal. Ricardo sentiu o mundo desabar. Guardião? Que segredo? Ele sussurrou engasgando. A chuva lá fora parou. O relógio continuava. E o coração dele batia tão forte que parecia que ia explodir. Naquele momento, sozinho no meio do caos, Ricardo percebeu o mais assustador de tudo. Ele não sabia quem era, nem em quem podia confiar. E ainda estava só no começo. Quem diria que a maior traição ainda estava por vir dele para ele mesmo? Ricardo segurava a chave com força, o coração batendo tão rápido que parecia querer pular pela garganta. O corpo de Ana Clara no chão, o falso Miguel sorrindo com aquela pulseira sinistra, o verdadeiro policial caído no meio da confusão. Tudo girava num turbilhão que ele não conseguia controlar. Então, de repente, o celular velho solta mais um vídeo. A tela trêmula mostrando agora uma mulher com voz firme. Filho, se você estiver vendo isso, é porque as cortinas se abriram. Mas tem algo que você precisa saber antes de acreditar em qualquer coisa. Ricardo apertou os olhos, tentando entender. A mulher na tela, com os traços de Ana Clara, continuou. Essa história toda não é sobre quem você pensa. Você não é só um experimento. É parte de algo maior. Algo que foge até do controle daqueles que te criaram. Enquanto as palavras ecoavam no silêncio pesado, a porta do apartamento explode num estrondo ensurdecedor. Todos congelam. A chuva lá fora parece desistir. O mundo inteiro parou naquele instante. E aí, como um raio cortando o céu, Ricardo encara a cena que jamais imaginaria. No meio da sala, do nada, Ana Clara se levanta. O corpo que parecia morto, pálido e ensanguentado, se ergue num movimento brusco, estranho, quase mecânico. Ela pisca devagar, olhos negros brilhando, como se guardassem um segredo que podia destruir o mundo. Ricardo, você acha que me conhece? Ela disse, voz arrastada, quase um sussurro gélido, que fazia o gelo parecer calor. Ricardo engasgou, paralisado. Miguel verdadeiro arregalou os olhos, dando um passo atrás. O falso policial, que mantinha a arma firme, congelou. A tensão virou algo diferente. Medo puro. Ana Clara sorriu, e nesse sorriso não tinha gentileza. Tinha promessa de destruição. Sou o que eles fizeram de mim. E o que você nunca vai entender. Eu não morri, ela continuou. A voz baixa, cortando o silêncio. Porque não podem me destruir. Porque eu sempre volto. Naquele instante, o chão pareceu se abrir. A realidade toda escancarou um abismo na cabeça de Ricardo. Ana Clara não era a mãe dela. Nunca foi. Ela era a criação deles. A arma verdadeira, um clone, um fantasma feito para ser imortal. O corpo que ele segurou era só a capa que caía, revelando o monstro que vivia por trás. Um barulho seco, um estalo. E Miguel, o policial, sentiu o disparo antes mesmo de ver a sombra correr. Ana Clara virou-se lentamente e, num movimento feroz, engatilhou uma arma que ninguém tinha visto antes. Pequena, negra, com uma luz vermelha pulsando. Ricardo estremeceu. Ele não via a mulher que conheceu, mas um estranho completo.
Alguém que roubou o rosto da mãe, que roubou tudo dele. Você sempre foi a peça que faltava, ela disse, quase cantando, enquanto apontava a arma para o grupo que se afastava em pânico. Mas vocês nunca entenderam o jogo. Eu jogo com as regras que eles ditaram. No meio do caos, o falso Miguel deu risada. Cruel, desumano. Ela é mais que uma arma. É o vírus que vão usar para acabar com tudo. A chuva voltou, forte, como se o céu chorasse pelo que acontecia ali. Ricardo ficou parado, a mão suando frio, a chave queimando na palma da mão. E aí, num segundo que pareceu durar uma eternidade, Ana Clara virou os olhos para ele, algo entre tristeza e desprezo. Você nunca foi filho, ela sussurrou, mas foi a melhor cópia que eu tive. Agora, vai desaparecer, porque não pode existir sombra e luz no mesmo lugar. E chegou a hora da luz apagar tudo. Um estrondo, um frio cortante. A última imagem que Ricardo viu antes de cair no escuro foi Ana Clara puxando o gatilho, mas o som da bala cortando o ar não foi seguido de dor. A luz se apagou no apartamento e, no silêncio absoluto, uma voz rouca, distante, sussurrou no ouvido dele. O jogo nunca foi seu para jogar, Ricardo. Sempre foi deles. E naquele instante, deitado no chão frio, com o corpo lapejando e a mente em pedaços, ele se deu conta do que realmente perdeu. Porque a maior traição não era ser o experimento. Era viver numa mentira, onde a única certeza era não ter verdade alguma. A chuva caiu forte pela janela, cada gota um tic-tac, um tempo que escapava. Ricardo piscou, tentando encontrar algo real naquele mar de mentiras. Mas o que ele encontrou foi o silêncio. E a pergunta que queimava a pele: quem? Afinal, era a Ana Clara. Ou o que ela queria realmente? E mais que tudo, onde estava ele de verdade? O jogo mudou de novo, e dessa vez ninguém sobreviveria sem entender o que tinha virado. O silêncio engoliu tudo. Ricardo caiu no chão, sentindo o corpo pesar, a cabeça latejar. A chave queimava na palma da mão, como se tivesse vida própria, puxando ele para um lugar onde nem queria ir. Ana Clara, ou o que ela mostrava ser agora, encarava ele com olhos que não tinham nada de humano. A chuva lá fora martelava com mais força, quase como se o céu quisesse lavar toda aquela loucura de uma vez. E então, o apartamento tremeu. Não foi um tremor comum, foi o estrondo seco que sacudiu a estrutura, fazendo os vidros vibrarem e fincarem no ar estilhaços afiados. Ricardo engoliu seco, o coração batendo no peito feito tambor de guerra. Miguel Verdadeiro gritou, puxando Ricardo para trás, enquanto a Ana Clara se virou, num movimento estranhamente rápido, a arma ainda apontada. A tensão explodiu em 1000 pedaços, até que, contra tudo, a porta da sala se abriu de repente. Era outra pessoa, uma mulher, jovem, cabelos curtos, pele clara, olhar absoluto de dono da verdade. Nem Miguel nem Ricardo tiveram tempo de reagir antes que ela falasse. A voz firme, cortando o caos. Parem tudo! Agora! Silêncio. O olhar de todos foi para ela. Ricardo ficou imóvel, o peito apertado. Que destino era aquele? Quem seria aquela mulher que entrou no meio do fogo, como uma tempestade? Ela se aproximou, tirou o capuz e revelou o rosto mais chocante possível. Ana Clara nunca existiu! As palavras cortaram o ar, querendo abrir buracos no mundo. Ricardo piscou, atordoado. O nome dela! Vocês viram? Ouviram? É minha mãe! Sussurrou ele, a voz falhando. A mulher encarou ele sem piscar. Ana Clara é um codinome, um projeto, um fantasma criado para manter você sob controle. Eu sou aquela
que ela teria sido se não tivesse sido destruída. Eu sou a sua mãe verdadeira! Ricardo sentiu o chão se abrir. A dor explodiu, uma mistura de traição e confusão tão grande que quase derrubou ele no lugar. Mas vocês me enganaram. O que isso significa? O que eu sou, afinal? A mulher respirou fundo, como se carregasse um peso insuportável, e continuou. Você não é filho, é herdeiro, no sangue dela, mas do segredo que ela carregava. Um segredo que pode destruir a Monteiro Corp, a política inteirinha, todo o sistema que te colocou nessa prisão. Você não é a arma, Ricardo. Você é a última esperança. O olhar dela abriu espaço para um silêncio voraz. Miguel trocou um olhar com Ricardo, o medo estampado no rosto. Então, o implosivo aconteceu. O corpo de Ana Clara, que até momentos atrás parecia um monstro, mexeu. As pupilas antes negras brilharam com uma luz vermelha, incrivelmente fria. Ela sorriu, mas era um sorriso de morte. Mentiras! Todos vocês foram peças de um tabuleiro que eu comando. A voz dela se tornou uma ameaça. Num passe, ela puxou a arma e disparou. O disparo estalou como um trovão. Ricardo sentiu o vento da bala passar perto. E então, como num segundo filme, a mulher caiu. Mas não foi a Ana Clara de antes. Aquela era uma cópia, um fragmento. A verdadeira Ana Clara estava em algum lugar, assistindo tudo, porque o apartamento inteiro começou a desmoronar. Miguel gritou, puxando Ricardo para fora com força. Antes de correrem, a jovem mulher que se disse mãe se virou para Ricardo, com os olhos ardendo em uma chama que jamais apagaria. Confie em mim, seu passado é uma mentira, sua vida um teatro. Agora começa a verdade, e ela vai doer. Eles saíram correndo para uma rua que não reconheciam, para uma batalha que nem sabiam que começava ali. Enquanto a Monteiro Corp caía na escuridão, a chuva desabava em ondas furiosas, destruindo tudo em seu caminho. Ricardo, com o corpo tremendo, segurava a chave, o coração consumido pelo medo, pela dúvida e por um novo fogo de esperança. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, seu celular disparou uma mensagem. Uma mensagem sem remetente, sem explicação. Você está sendo vigiado. Ninguém é o que parece. E Ana Clara, ela nunca foi seu inimigo. O mundo desabava, e aquela frase apagava tudo o que ele acreditava. O jogo mudava para sempre, e a pergunta que ardia no peito dele era só uma. Quem, afinal, mandava naquela história toda? E quem seria o próximo a traí-lo? O celular disparou a mensagem no silêncio tenso do carro. Ricardo olhou para a tela, os olhos tremendo. Você está sendo vigiado. Ninguém é o que parece. E Ana Clara, ela nunca foi seu inimigo. O arrepio subiu pela pele dele, pesado, grudando como um aviso fatal. O carro cortava as ruas molhadas de São Paulo, as luzes refletindo no asfalto como fantasmas fugidios. Ricardo tentava juntar as peças, mas cada uma parecia mudar de formato quando ele pensava ter entendido. Ao seu lado, a mulher que disse ser sua verdadeira mãe estava calada, o rosto fechado, uma sombra de dor e determinação. De repente, o rádio disparou um estalo. Uma voz mecânica fria. Ricardo Monteiro, você sabe quem realmente ordenou tudo isso. Seu nome está na lista negra. Você é inimigo. O coração dele disparou. Como assim? Quem fala? Ele perguntou, mas só ouviu aquele ruído inquietante. Confie em Ana Clara. Ela não te mentiu. Ela é a chave. A voz sumiu. Ricardo engoliu seco. Olhou para a mulher ao lado. Calma, intensa, como se aquela mensagem confirmasse algo que ela jamais contaria. Não deu tempo de dizer nada. No momento em que o carro começava a acelerar para fugir da rua estreita,
Um clarão vermelho invadiu o banco traseiro. Estouro, vidros estilhados em 1000 pedaços. Um impacto violento jogou Ricardo contra a porta. Sangue escorrendo do corte na testa. A dor bateu forte, mas o susto foi uma voz que ecoou alto atrás do carro. Parem o veículo! Era a polícia! Muitos carros cercavam o lugar, faróis cegantes, sirenes urrando. A mulher virou para ele e no olhar dela, algo que quebrou o pouco que restava de confiança. Você não conhece a verdade, Ricardo. Eu fiz isso. A frase caiu no ar como um soco no estômago. Ele arregalou os olhos, a cabeça latejando, a respiração falhando. Como assim? Você me trouxe até esse ataque? Ela desviou o olhar, com um meio sorriso amargo, quase resignado. Você é a peça que faz o jogo virar. Se eu te entregasse vivo, eles jamais acreditariam. Essa aventura sua, esse caminho, era para você se iludir até o fim. Eu precisava destruir sua última chance de fugir. Ricardo sentiu o chão sumir. A mulher ao seu lado, aquela que jurava ser a mãe verdadeira, a luz no caos, era a mente por trás do atentado, a traidora que usava a armadilha final montada para que ele caísse. O sangue escorria pelo rosto dele, misturando-se com a chuva que entrava pelo vidro quebrado. Mas, por quê? Por que esse teatro? Por que me enganar assim? Ele quase gaguejou, as mãos tremendo de raiva e medo. Ela desistiu do disfarce. Por que a Ana Clara? Era o plano B. Eu sou a Ana Clara verdadeira. Ricardo piscou sem entender. Ela continuou com a voz afiada. Aquela que você viu morrer, que te causou tanta dor, era um clone, um fantasma usado para te controlar. Eu fugi da Monteiro Corp, da manipulação, e criei essa farsa para te salvar. Mas não esperava que você fosse tão resistente. Agora, preciso que entenda, não há herdeiros, não há salvadores, só sobreviventes. Ele encarou aquilo como um raio que o atravessava. Cada peça do quebra-cabeça, cada mentira, cada segredo, tudo estava mais sujo, mais pesado, mais impossível. Ao longe, gritos e sirenes se aproximavam. O carro já não podia fugir. O verdadeiro jogo, o jogo mortal, estava começando de novo. E a única certeza que sobrava era que a única pessoa em quem ele poderia confiar era a própria Ana Clara. Ou melhor, as duas. Ricardo apertou os dentes. A dor aumentou. Mas uma fagulha de esperança latejava dentro dele. Se pudesse reunir aquelas duas metades, talvez pudesse reagir. Mas agora ele só se perguntava: quem seria o primeiro a matar o outro? E o relógio? O relógio continuava impiedoso. Tic-tac, tic-tac. E o tempo de Ricardo acabava ali, no meio daquela tempestade de mentiras. Tudo podia acabar, ou piorar, num único segundo. E era essa a vertigem que queimava o peito dele, no instante exato em que a polícia fechava o cerco. Quem, afinal, sobreviveria para contar a história? O barulho das sirenes estava cada vez mais perto, como um trovão que não dava trégua. Ricardo segurava a chave com força, a palma da mão ardendo como se tivesse queimado. Ao lado, aquela mulher, a suposta verdadeira Ana Clara, não tirava o olhar dele. O silêncio entre os dois era pesado, carregado de algo que nem eles conseguiam entender direito. De repente, um flash de luz iluminou tudo. A janela atrás dele se estilhaçou num estrondo ensurdecedor. Vidros voando no ar como cacos de gelo, cortando a garganta do apartamento. Ricardo mal teve tempo de desviar quando sentiu um impacto forte no peito, puxando para trás. O corpo dela cambaleou, os olhos arregalados em choque. Ela caiu no chão, os dedos tremendo,
enquanto segurava o peito. Manchava a camisa com um vermelho vivo, quente, pulsante. Não, não pode ser! Ela gaguejou, engasgando com a dor. Ricardo caiu de joelhos ao lado dela, o peito doendo como se fosse explodir. O cheiro metálico do sangue invadiu o ar, misturando-se com a chuva lá fora, que parecia ter parado de repente, como o mundo. O barulho das sirenes ficou distante, um eco fraco. Do nada, a porta do apartamento explodiu em pedaços, e um grupo de homens mascarados entrou, armados até os dentes. Eles não eram polícia. Isso ficou claro no instante em que um deles levantou a voz, debochado. Acabou a brincadeira, Ricardo. Vocês dois são o problema. Ricardo tentou ajudar a mulher caída, mas um daqueles homens avançou, empurrando ele com força. A chave caiu no chão, reluzindo na luz fria do apartamento. Mas foi aí que a bomba maior explodiu. No meio da confusão, ela abriu os olhos. Não mais aquela mulher ferida, mas alguém completamente diferente. A pele tornou-se translúcida, quase como se o corpo estivesse se desfazendo. A voz que saiu dela não era humana. Era como um sussurro arrastado, ecoando dentro da cabeça de Ricardo. Vocês todos acreditaram na mentira. Eu sou a verdadeira Ana Clara. E vocês, cópias feitas para iludir, para manipular, para controlar. O homem mascarado que parecia liderar deu um passo para trás, aterrorizado. Miguel Verdadeiro, caído no chão, tentou levantar, mas as pernas tremiam. Ricardo sentia a cabeça estourar. Aquela mulher diante dele não era nem a mãe que ele buscava, nem a traidora que ele temia. Era algo que ultrapassava tudo que ele podia imaginar. Ela levantou lentamente, uma sombra viva, sussurrando direto na mente dele. Você acha que é um experimento? Uma arma? Um herdeiro? Não. Você é o vírus, a falha no código que vai derrubar tudo que eles construíram. A chave caiu no chão, rolando até o pé do falso Miguel, que a pegou com um sorriso sinistro. E eu vou te mostrar como o vírus se espalha, ele disse, puxando uma pequena caixa preta do bolso. Ricardo encarou, sem poder se mover. O homem apertou um botão, e a sala foi invadida por uma luz vermelha intensa. No chão, o corpo da mulher começou a desaparecer, como se fosse evaporando. A voz dela ecoava ainda, distante, venenosa. Vocês estão presos numa prisão que nem sabem existir. E a chave nunca foi para abrir portas, mas para fechar tudo. Um grito cortou o ar. Era Miguel Verdadeiro formando uma última defesa. Mas os homens mascarados não deram chance. Eles cercaram Ricardo, que sentiu a vontade de lutar morrer, engolida pelo medo e confusão. Naquele momento, ele percebeu o que ninguém tinha contado. Ana Clara, a verdadeira, a mulher que ele buscava, não era uma vítima. Não era uma salvadora. Ela era o começo do fim. E ele, o elo fraco, que podia destruir tudo ou salvar o que restava. A chuva voltou a cair forte, inundando a cidade, lavando a ilusão das mentiras e dos segredos. Ricardo olhou para a chave na mão do homem mascarado e peso esmagando o peito. E a pergunta que não saía da boca dele era mais simples e cruel. Quem, afinal, era ele de verdade? E quem estava escrevendo o destino de todos ali? No meio da tempestade, o relógio não parava. E o jogo só começava. Agora, com a tempestade mais perigosa que ele jamais imaginou enfrentar. Ricardo engoliu seco, sentindo o sangue ainda latejar na testa. O corpo imóvel no chão, a chuva lavando as janelas. Tudo parecia um pesadelo mais pesado do que ele podia suportar. O homem mascarado segurava firme a chave na mão, olhando com um sorriso sádico que cortava a alma. O silêncio que dominava a sala era tão denso que dava para ouvir o coração batendo, acelerado, preso na garganta. De repente, a mulher que dizia ser a verdadeira Ana Clara se levantou, cambaleante, mas viva.
Olhos dela tinham uma chama quente, quase humana, e o rosto carregava marcas de dor e uma força inesperada. Ela se aproximou de Ricardo, a voz rouca, cheia de vida e esperança. Ricardo, não é hora de desistir. Você é mais do que eles dizem. Ele segurou a mão dela, trêmula, sentindo o peso da luta que ainda existia ali. O falso Miguel, o mascarado, não tinha ideia do que enfrentaria. Foi quando os agentes mascarados começaram a se mover, mas o verdadeiro Miguel, se levantando com dificuldade, gritou: "Agora!" O confronto explodiu rápido, violento. O som de tiros, gritos e o cheiro forte de pólvora encheram o ar. Ricardo, meio tonto, viu a chave cair no chão. Aquela mesma, quente contra a pele da mulher que o segurava. Ela sorriu com tristeza, sabendo que aquele objeto era muito mais do que uma chave física. Era o controle, o passado e a promessa do que ainda vinha. No meio do caos, a mulher verdadeira, Ana Clara, encarou o homem mascarado, sua voz firme cortando o barulho. "Você nunca vai vencer. Isso termina aqui." Um disparo. O homem caiu, e o silêncio caiu de repente, pesado, quase sufocante. Os poucos que sobraram olharam ao redor, ofegantes, com olhares perdidos entre medo e alívio. Ricardo sentiu um aperto forte no peito, um nó que não conseguia desfazer. Por quanto tempo eu lutei só para descobrir que nem eu sabia quem eu era? Ele sussurrou, a voz embargada. A mulher segurou seu rosto, os olhos fixos nos dele. "Não para sempre. O que importa agora é o que você fará daqui para frente." Miguel, com o rosto sujo e olhos vermelhos de tensão, aproximou-se. "Vamos sair daqui antes que mais alguém apareça." Ricardo olhou uma última vez para a chave caída, depois para Ana Clara, a verdadeira, e sentiu algo diferente. Um fio de esperança, ainda vivo no meio daquele silêncio pesado. Eles saíram juntos, mergulhados na chuva fria da madrugada. A cidade ao redor parecia dormir, indiferente às batalhas que aconteciam nas sombras. No peito de Ricardo, o coração ainda pulsava descompassado, mas agora com um fogo novo. Ele ainda não tinha todas as respostas. Na verdade, tinha mais perguntas do que nunca. Quem realmente controlava isso tudo? Qual era o papel dele nesse jogo? E até onde aquela chave poderia levar? Enquanto o relógio continuava seu tic-tac insistente, Ricardo sabia que sua vida não voltaria a ser a mesma. Nem a dele, nem da mulher que agora caminhava ali ao lado. A guerra não tinha acabado. Estava apenas começando. E dessa vez o jogo era diferente. "Estamos prontos?" ela perguntou, olhando fixamente. "Não, mas talvez nunca estejamos." Ele respondeu, apertando a chave com força. E assim desapareceram na escuridão da noite, deixando para trás as sombras do que foram e a incógnita do que viriam ser. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão mudar tudo de novo. Este é o momento para mostrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo com tudo que você tem. E não deixa passar. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você sentiu com esse desfecho intenso. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história que mexe com a alma. Não espere nem mais um segundo para agir. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Está na sua mão fazer esse jogo continuar, e a próxima peça pode ser você.